Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, um especialista, e você já tem acompanhado algumas aulas e eu fico muito feliz disso, espero que você esteja aprendendo bastante e não será diferente na nossa aula de hoje. A aula de hoje fecha o nosso segundo módulo, é a nossa terceira aula do módulo 2 e o nosso tema central é transformação digital e inclusão tecnológica e presença online para as OSCs. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a ideia da presença online. Então, já pega aí o seu bloco de notas, o seu caderninho, a sua caneta ou lápis para fazer as anotações necessárias e importantes para esse momento. Combinado? Vamos juntos então? Quero já trazer aqui nesse nosso primeiro momento uma reflexão importante para você aí que é gestor da OSC ou você que cuida da parte da comunicação da sua entidade. Se alguém conhecer a sua OSC apenas pela internet, ela vai inspirar confiança ou dúvida? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente, até porque já vivemos em um mundo digital, como nós falamos nas outras aulas, a evolução tecnológica, a evolução digital. Então, hoje o ambiente online já se tornou tão comum como o ambiente físico. E não basta apenas a entidade ter as suas ações físicas sem ter a presença virtual. Então, aqui talvez vai mexer um pouquinho com algumas pessoas que dizem que tem um pouco de dificuldade ou faltam pessoas para poder cuidar dessa parte ou até mesmo falta tempo. Bom, a gente entende toda essa dinâmica como acontece, mas é importante você ter o conhecimento dessa vertente tecnológica para que a sua OSC, para que assim que você tiver a oportunidade ou a possibilidade, você comece a implementar algumas dessas ações de forma prática no dia a dia da entidade. Então, nós temos aí, inclusive hoje eu quero mostrar mais no final da aula, um quadro sobre as redes sociais para que você aí tenha um vislumbre de aonde você está, aonde você não está. Mas se você fosse hoje acessar a rede social da sua OSC, você teria coragem de investir pelo que está lá, pelo que está divulgado, pelo que está registrado, pela transparência que existe nos seus meios de comunicação virtual? Você teria coragem de investir 500, 200, 300 mil reais nessa OSC? Se a resposta é positiva, então parabéns, você pode estar no caminho. Agora, se a resposta é negativa, então a gente com certeza precisa rever não apenas os conceitos, mas também principalmente a prática. E é exatamente isso que a gente quer trazer nessa nossa videoaula de hoje. Alguma coisa mais prática, mas é claro, sempre fazendo um questionamento para que você consiga aí então implementar e ter um posicionamento da sua entidade no mundo virtual, tá certo? Quero trazer aqui para você agora 7 pilares que fazem parte da presença online. Eu acho que é muito interessante nós conhecermos cada um deles, discutirmos sobre ele, até para que você, quando for avançar nas suas redes sociais, quando você for ter alguém que se ofereça para cuidar dessa parte, que você tenha um olhar crítico sobre isso, combinado? Então, vamos lá. Primeiro aspecto aí do primeiro pilar da presença online, né, da presença virtual. Visibilidade e autoridade institucional. Visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, já diz o grande jargão. Tão verdadeiro que a gente muitas vezes até ignora. Muitas vezes você faz muito trabalho, você trabalha pra caramba, porque eu sei que toda OSC trabalha demais. E muitas vezes na dinâmica ali do trabalho, da execução dos projetos, das tarefas, a gente acaba deixando de registrar algumas coisas. E esse comportamento de não registrar
algumas das ações, acabam trazendo depois outros problemas, que é assim, puxa, estava tão ocupado na execução que eu acabei não registrando e agora eu não tenho aquilo que eu possa postar. E com isso, você perde visibilidade e autoridade institucional. Então, estar online significa significa existir na mente pública. Ou seja, você existe não apenas no papel, você existe não apenas na sua comunidade, você existe para o mundo todo. E é interessante isso porque às vezes a gente não tem a dimensão do alcance de uma postagem em uma rede social. Basta você olhar aí o seu Instagram, às vezes você olha um Reels aí com milhares, alguns até com milhões de visualização, trazendo uma informação, uma mensagem bacana, e muitas vezes isso poderia ser algo da sua instituição, mas como a gente comete o equívoco de não registrar, a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Então, estar presente no ambiente online faz muita e às vezes, dependendo da área de atuação da sua OSC, pode fazer toda a diferença. Então, não é também só estar presente por estar. Não é só você abrir uma rede social e agora a partir dali então tudo vai acontecer. Não, não é isso. É a gente também começar a enxergar de forma mais profissional as redes sociais, tá certo? Então, quando uma OSC possui um site, redes sociais atualizada, identidade digital coerente, veja só, site, rede social atualizada, identidade digital coerente, ela transmite credibilidade, transparência, profissionalismo e organização. A imagem, muitas vezes, a gente acaba não dando valor, mas ela transmite muito em relação àquilo que ela representa. Então, a credibilidade, a transparência, o profissionalismo, organização, dentre outros aspectos, vem exatamente desse conjunto, desse combinado que a OSC precisa ter para ela estar se posicionando de forma estratégica e eficiente no ramo, no ambiente, né, do terceiro setor. Você tem visto que eu tenho falado nas outras aulas que a gente precisa de fato começar a enxergar a OSC de uma forma mais profissional. Então, pense comigo, as empresas, as organizações, elas têm isso aí levado de forma muito profissional, não é? A gente, quando vai fazer uma compra online, faz pesquisas. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar um bem, fazer uma aquisição de um valor robusto, você procura as informações necessárias referente àquela empresa. É ou não é? E não seria diferente para uma empresa, para uma organização, procurar uma OSC para ser parceira. Ela vai em busca de quê? Em busca da presença online. Então, quando ela entra no seu site, quando ela entra no seu Instagram, quando ela entra no seu Facebook, no TikTok, no LinkedIn ou qualquer que seja a rede principal ou as redes secundárias que você decidir usar, ela precisa encontrar ali elementos mínimos mesmo, que tragam a credibilidade. Ela precisa entender qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito da existência da sua OSC, para que ela veja se de fato está, primeiro, alinhada com os propósitos e a visão dela. Segundo, ela precisa ver se aquilo que você está transmitindo realmente passa uma sensação de credibilidade, de confiança, vai assim, puxa, não, ó, isso aqui era o que eu estava procurando. Agora, a partir daqui, eu posso dar o segundo passo, que é entrar em contato com a diretoria dessa OSC e fazer ali, então, uma parceria. Agora, se a gente não leva a sério essa parte, então a pessoa o parceiro, ele já foge da nossa linha de conexão ali mesmo pelas redes sociais, porque ele observa que a comunicação não é clara, não fica evidente aquilo que você faz ou aquilo que você quer fazer,
ele percebe que não existem parceiros, ele percebe que não existe transparência, que não existe credibilidade, que é postado uma coisa hoje e agora só no ano que vem ou daqui a 4, 5 meses. Então ele percebe assim, não, essa entidade aqui ela é muito inativa, ela está muito parada naquilo que ela está se propondo fazer. E aí então acaba perdendo mesmo um parceiro. Foi o que eu coloquei no nosso slide, ó, que muitas vezes antes de fazer uma doação, antes de firmar uma parceria ou participar até mesmo de um projeto, as pessoas e as instituições elas pesquisam como é que está a sua OSC no Google e nas redes sociais. Então, se eles não encontram ali informações claras, a tendência é diminuir. E também tem outro detalhe que eu quero falar aqui para você. Pensa aqui comigo assim, ó. Imagine que você é convidado ou você toma a iniciativa de ir em uma empresa. E aí você chega lá e a pessoa pergunta, me passa aí a sua rede social para eu já ir dando uma olhada aqui no movimento que você faz. E aí você não tem uma rede social, ou você tem e está completamente embolada, aí você pode usar aquela desculpa, né? Poxa, eu não tenho muito tempo para cuidar disso, ou não tenho ninguém para me ajudar. Isso são fatos que a gente precisa de, assim, ter um olhar carinhoso para isso. É verdade que às vezes falta tempo ou falta profissional, mas sabe, mesmo diante disso, é necessário criar uma estratégia para romper esse ciclo destrutivo. Porque se você não tira tempo para postar ali o básico de forma interessante, você nunca vai romper esse ciclo de não ter tempo e não ter pessoa. Porque talvez você não tenha tempo e não tenha alguém exatamente porque você tem levado as suas redes sociais ou a sua presença digital de uma forma amadora, como tem feito até hoje. Então, para romper esse ciclo de falta de pessoa, de falta de recurso, você precisa falar assim, não, ou eu coloco minha energia e minha atenção nisso aqui para conseguir alguém, porque a partir daí, então, nós vamos para um outro patamar. E olha, às vezes não é preciso você ter o ideal seria que você conseguisse uma parceria com uma empresa especializada, né? Porque aí eles têm todo o feeling, eles conseguem colocar uma visão profissional completamente diferente. Inclusive, tem muitas empresas nesse ramo, né, que simplesmente não têm parceiros. E não é que eles têm que ir atrás, não. Eu acredito que a OSC é que tem que ir atrás. Então, por exemplo, você vai desenvolver um projeto, vai executar um projeto, não quer dizer que todos os dias a parceira vai estar na sua OSC para produzir o conteúdo. Mas, cara, tem assim alguns eventos macro, alguns eventos principais, que se você tiver uma filmagem com uma qualidade melhor, fizer um corte bacana, isso aí pode trazer uma visibilidade tremenda. Então, talvez seja o momento de você ir em busca de uma empresa profissional, de uma pessoa que consegue lidar com isso para você firmar uma parceria e a sua OSC começar a ter o quê? Visibilidade e autoridade institucional. Então, a gente tem milhares de OSC aqui no DF e no Brasil. Como é que é a visibilidade e a autoridade da sua com a presença digital que você tem? Então, esse é o nosso primeiro pilar do posicionamento, da presença digital. Qual é o segundo, então? O segundo pilar é que quando você está bem representado no ambiente virtual, além de gerar autoridade e visibilidade e autoridade, automaticamente também fica mais fácil de você ter o quê? Captação de recursos. E isso é muito interessante, até porque a gente já tem dito nas nossas outras aulas que essa situação financeira parece que de fato é um gargalo para todas as OSCs, não é? Então, a presença digital, a presença online, ela pode sim ampliar essas possibilidades. E que possibilidades seriam essas? Primeiro, doações recorrentes.
Não aquelas doações esporádicas, doações recorrentes. Pensa aqui comigo, olha, digamos que você firmou uma parceria com um supermercado, com um home center de construção civil, com um dentista, com uma autoescola, ou com uma escola, enfim, qualquer que tenha sido a parceria que você conseguiu firmar. Imagina que essa empresa, ela também quer fazer uma divulgação dessa parceria. Então ela vai divulgar alguns materiais que você produziu ou que vocês fizeram juntos algum projeto ou alguma campanha. E aí depois ela quer que essa parceria continue para a doação ser recorrente, todo mês, a cada 2 meses, 3 meses, enfim, trimestral ou semestral, que seja, mas que seja algo recorrente até mesmo para que você continue desenvolvendo os seus projetos. Então ela quer que você também tenha a sua presença online muito bem vista, porque ele pode falar assim, não, olha, nós apoiamos aqui essa OSC, nós desenvolvemos esse projeto aqui com essa OSC. E para onde ela vai direcionar? Ela vai direcionar exatamente para suas redes sociais. Agora, se suas redes sociais não revelam a execução do projeto, aí você já começa a colocar o próprio parceiro numa situação onde ele vai pensar assim, poxa, rapaz, eles não estão conseguindo divulgar o que eles têm feito, então acaba não sendo uma parceria interessante, porque o recurso que a gente tem dado não tem se transformado no objetivo final. Então as doações elas podem ser recorrentes à medida que a sua presença online também passa a ser constante. Uma outra linha nessa captação dos recursos é campanhas de arrecadação. Então você pode usar a rede social, as suas redes sociais para fazer campanhas. E aí tem um negócio muito interessante, né? Não é só você usar a rede social para fazer campanha. A campanha, ela é um dos itens das comunicações que você precisa fazer ao longo da semana, ao longo dos meses nas suas redes sociais. Porque se você não dá a cara para nada no ambiente virtual e de repente aparece lá só pedindo recursos, aí é muito difícil de alguém de fato levar o seu projeto a sério ou essa parceria a sério. O outro aspecto aqui também, dentro dessa da captação de recursos, está relacionado, já falei sobre isso, as parcerias com empresas. Então, empresas sérias, empresas que têm presença online, elas também vão querer parceiros que sejam sérios, que tenham visibilidade, autoridade, né, e também estejam com uma presença online ali impecável. Então, vale muito a pena isso aí. E por último, e não menos importante, nós temos aí editais e financiadores. Então, por exemplo, outro dia recebemos no podcast uma OSC que tem uma parceria com uma embaixada. Olha só que coisa fera. E aí, é claro, né, que a embaixada precisa fazer uma prestação de contas lá para o país. Então, eles usam as redes sociais para fazer isso. Tá vendo assim? Tem um leque de possibilidades de parcerias, de captação de recursos através da presença online. Então vamos lá, eu quero ver aqui agora um terceiro pilar com você, que é o pilar da transparência e da prestação de contas. Isso aí é muito interessante, viu, amigos? Uma OSC que comunica os resultados financeiros online, ela de fato é uma OSC corajosa. Por quê? Na maioria das vezes, as OSCs têm aquela mentalidade, ou a gestão, né, tem a mentalidade que não pode falar de valores, não pode falar de recursos. Amigos, eu acredito que a gente precisa superar essa crença limitante. Até porque uma empresa, vamos falar aqui de uma empresa, ela tem um balancete anual, onde ela fala ali sobre lucro ou prejuízos anuais. A OSC também tem um balancete. Você tem uma empresa de contabilidade que cuida dessa questão financeira. Então, a transparência e a prestação de contas, elas já fazem parte documental do dia a dia de uma OSC, certo?
E isso não vai ser diferente se você começar a compartilhar com os parceiros ou até mesmo no seu ambiente virtual aquilo que você utiliza, o recurso que foi destinado e como ele foi aplicado ao longo dos meses. Isso aí não é problema nenhum. E na verdade eu até acredito que isso traz e mostra a seriedade da diretoria que está fazendo a gestão do recurso. Por quê? Pense comigo. Você vai... Eu sempre gosto de colocar você do outro lado da moeda, né? Porque às vezes a gente fica só de um lado da moeda, o lado da OSC, que só quer receber. E a gente deixa de entender o outro lado. Então você já viu que nas minhas colocações eu sempre quero levar você a enxergar o ponto de vista externo para que esse ponto de vista leve você a entender que é necessário mudanças internas na forma de gerenciar, na forma de se comportar como OSC. Então, coloque-se do lado de lá. Você investiu numa OSC aí R$200 mil, ok? R$200 mil. Você não ia querer saber como esses R$200 mil foram aplicados? E eu não ia. Com certeza. Porque a pessoa da OSC, ela se apresenta para você dizendo assim, olha, nós vamos comprar tais itens, tais equipamentos, isso e aquilo para desenvolver o projeto. Né? Então, essa é a promessa que faz ali no edital. Então, eu quero fazer isso aqui, ou no projeto que vai ser apresentado. Só que aí, ao longo da execução, você não sabe se aquilo foi, se o produto que foi comprado é aquele que estava especificado, se realmente o lanche que foi prometido foi aquele, você não sabe. E aí, qual é a forma que você pode ter uma validação disso? Primeiro, você pode de vez em quando fazer uma visita na OSC, é uma maneira de você fazer uma comprovação visual, mas vai ser muito difícil, até porque você vai estar na dinâmica do seu dia a dia. E segundo, você pode ver a prestação de contas. Olha, destinamos tantos mil para comprar material, tantos mil para lanche, tantos mil para um profissional que a gente trouxe de palestra, tantos mil para comprar esse maquinário, ou que tenha sido uma reforma. Então, a gente não precisa ter medo de prestar contas da forma que está sendo utilizado o dinheiro. Até porque aquele dinheiro já foi dado para a execução daquilo. Então, se ele foi dado para a execução daquilo, é claro que, por exemplo, para a gente executar um projeto de musicalização de juvenis, você tem que comprar instrumento, você tem que contratar um professor que é músico, você tem que contratar o lanche, você talvez tenha que alugar um espaço. Então, você tem que comprar um quadro. Isso não é problema. Isso faz parte da execução. Agora, o que precisa ter é a transparência, a iniciativa da prestação de contas. E não quer dizer que você vai colocar lá todos os detalhes. Olha, um pão custou tantos centavos. Não, não é isso. Mas você pode colocar grupos macros na prestação de contas. E o ambiente online pode ser ideal para você fazer isso. Por exemplo, no seu site institucional, você pode ter lá um menu onde tem os projetos e dentro de cada projeto você pode ter lá um quadro, um demonstrativo da prestação de contas. Eu tenho certeza que se você fosse um empresário e estivesse ali com capital para investir em uma OSC parceira, eu tenho certeza que você investiria em uma entidade, em uma instituição. Quando você entra no site, tem lá projetos e prestação de contas, muito mais fácil do que você entrar em um site ou em uma instituição que não tem essa transparência na prestação de contas. É ou não é? Então a gente precisa, enquanto gestores de OSC, pensar também do outro lado. Inclusive, isso aí, esse comportamento ajuda você a criar uma mentalidade para quando você for executar um projeto com parceria com o governo. Porque, inclusive, esse é um gargalo eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, de 70% das OSCs.
a prestação de contas. Receber a grana, cair a grana na conta e executar o projeto, tem muita OSC que faz isso aí e faz rápido. Inclusive, tem muitas que perdem o acesso a participar de editais públicos exatamente por causa da prestação de contas, porque ele pode ficar devendo uma rúbrica e ali ele pega uma nota errada, ou faz um serviço sem nota, ou usa o dinheiro de forma errada, e aí na hora da prestação de contas ele não consegue prestar conta. Mas por que ele não consegue prestar conta? Não é porque o projeto tem alguma dificuldade, é porque na verdade ele não tem a cultura da transparência e da prestação de contas. Então, por exemplo, a sua OSC recebeu R$1.000, R$2.000, faz um favor para você mesmo. Começa a exercitar transparência e prestação de contas. Sabe por quê? Porque quando você tiver 100 mil ou 1 milhão na sua conta para executar projetos, você só vai continuar fazendo aquilo que já lhe é comum. Não pense que quando você pegar um projeto grande com um volume vultuoso de recursos financeiros que você vai prestar conta. Você vai se embolar todo. Escuta esse conselho. Conselho de quem vê OSC sendo impedida de participar, que fica bloqueada no portal do governo exatamente por quê? Porque executou um projeto e o projeto não era de um volume financeiro alto, só que não prestou conta correta, da forma correta e agora está impedido. Então comece a fazer isso não somente com volumes grandes, faz isso com volumes pequenos mesmo, porque isso já vai capacitar você, já vai habilitar a equipe, já vai criar a cultura, e isso é muito importante, a cultura da transparência e da prestação de contas em todos os que estão com você, tanto os compradores, quanto fornecedores, ou até mesmo os prestadores de serviço que você vai contratar. Combinado? Então preste atenção muito nessa parte aí, porque vale muito a pena. E olha, quando a gente age da forma correta com esse pilar aqui da presença digital, da presença online, onde você usa também para fazer essa prestação de contas, eu tenho certeza que a comunidade que olha, ela fica com uma percepção muito mais positiva a seu respeito. E isso traz um impacto real na comunidade. E eu vou te dizer uma outra coisa. Quando você cria o hábito de prestar contas, você inibe a propensão ou a probabilidade de você fazer algum desvio de recurso ou de você acabar fazendo uma besteira com os recursos que caem na conta. E eu estou dizendo necessariamente não para você que é o gestor, mas para o restante da equipe. Às vezes pode ter alguém na equipe que pode ter aí uma fragilidade nessa questão financeira, mas se você amarra o processo financeiro com prestação de contas, você pode trazer aí uma credibilidade, uma visibilidade e você pode inibir dentro da equipe qualquer tipo de conduta que atrapalhe a transparência com os recursos que são recebidos e com a forma como eles são usados. E quando a gente diz aqui, amigos, esse aspecto da prestação de contas, a gente não está falando apenas de uma planilha, de um resumo financeiro. Por exemplo, existem outros tipos de prestação de contas que a gente pode fazer. Primeiro, fotos das ações realizadas. É isso mesmo. Por exemplo, pessoal, estamos aqui agora, vou te dar aqui um exemplo. Você está desenvolvendo um projeto de esporte. Não, de música. Eu falei dele de música há poucos instantes. E aí, então, você agora... Como é que você pode fazer essa prestação de contas? Você vai lá na loja de música, de instrumentos musicais, onde você vai comprar ali, quem sabe, a flauta ou o violão. Você pega o seu celular. Pessoal, estamos aqui nesse momento na loja tal,
fazendo a aquisição dos violões para nosso projeto de música. Olha aqui, olha, aí você já está filmando, isso aí já vai ser um Reels que você vai mandar nas suas redes sociais. Depois você tira uma foto bacana dos violões. Então assim, tudo isso é uma forma de fazer o quê? Prestar contas. É isso mesmo. Você está prestando contas de uma forma diferente e não apenas na aquisição. Você pode fazer fotos e filmagens ali das aulas em desenvolvimento, das crianças ou dos adultos, do público a que você está destinando a aula de música, olhando, recebendo aquele material. Então, tudo isso são prestações de contas que a gente faz no ambiente virtual. Uma outra forma também de você prestar conta é através de depoimentos. É claro, não é qualquer depoimento, não é qualquer fala. É uma fala mais planejada, mais elaborada, mas que também vai trazer a conotação, a ideia daquilo que foi usado ali, tá certo? Então, isso tudo, amigos, ajuda você a ter a transparência e prestação de contas, e isso pode sim e deve ser feito pelas redes sociais, tá? É muito bacana. Se você, mais aqui à frente eu vou falar um pouquinho sobre o site, né? O site institucional. Então vale muito a pena você colocar isso no seu site institucional. E se você não tem ainda um site institucional, procura aí um parceiro que pode desenvolver isso aí para você. A gente tem até mesmo na internet vários sites, vários provedores onde você também pode desenvolver um site online gratuito. Eles são bem dinâmicos, são bem intuitivos e você pode ir ali de forma bem simples, né? Já começando e até você passar naquele momento que você vai ter um parceiro onde ele pode desenvolver ali, beleza? Então, transparência e prestação de contas. Quarto pilar, não menos importante, mas também que vale muito a pena, é o pilar da mobilização e engajamento da comunidade. Isso aí é muito legal. Mobilização e engajamento. Então, através da internet, você pode, das redes sociais, você pode convocar voluntários. Gente, estamos precisando aqui de um especialista, de uma nutricionista, de um psicólogo, precisando aqui de um professor de educação física, estamos precisando aqui de um músico, de um compositor, estamos precisando de parceiros, estamos precisando de, enfim, qualquer que seja a vertente de atuação, a mobilização e engajamento da comunidade podem ser feitos através das redes sociais. Um outro aspecto também que é muito interessante é a divulgação dos eventos. Então, não é só você tirar uma foto quando o evento estiver acontecendo, mas é você criar a expectativa em muito tempo antes. Então, por exemplo, você pode desenvolver aí dentro do planejamento estratégico as datas macros aonde você vai fazer os eventos. Então, por exemplo, no mês de março, nós vamos fazer um evento aqui conectado ao Dia Internacional da Mulher, ok? Nós vamos fazer em abril, em maio, em junho. Então, você vai olhando no calendário as datas macros. E dentro dessas datas macros, você já pode pensar as ações que você vai fazer. Dentro dessas ações que você vai fazer, o que você pode fazer então? Faz a divulgação dos eventos. Então, você já viu como o comércio funciona? Se você, nesse momento que nós estamos gravando essa videoaula, a gente está iniciando o período de Páscoa. Ele já está próximo. Estava passando ali no mercado, terminou o carnaval, já começa o quê? A divulgação da Páscoa. Ovos, chocolate, coelhinho para todo lado. Você nem está querendo comer chocolate ainda, mas só o fato de estar sendo divulgado, a sua mente já dá um start aqui, ó. Opa, tem que me preparar para comprar caixa de bombom, ovo de Páscoa, chocolate para os meninos, para os cônjuges, não é assim? Por quê? Porque está sendo divulgado com antecedência. Então, quando você divulga, você cria um espaço na mente do seu público-alvo, porque ele sabe que em tal data já tem um evento.
então a probabilidade de você ter ele no seu evento é maior. Você já deixa ele curioso para saber como vai ser esse evento, né? Porque aí você começa a alimentar isso ao longo do tempo, você cria uma expectativa. Pessoal, está chegando aí o nosso recital de música do Dia das Mães. Eita ferro, aí todo mundo as mães já ficam ali todas alvoroçadas para querer chegar esse dia. Você está divulgando, então isso através de onde? Das redes sociais. Não deixa para divulgar só na semana, não deixa para divulgar só um dia antes. Rede social é para isso, vai divulgando seus eventos. Divulga uma vez, aí na semana que vem você faz uma outra chamada relembrando. Pega o celular, aquela data já está aí na sua agenda, marca ela aí, a gente vai se encontrar lá, vai ter uma programação bacana. Então tudo isso aí a gente pode utilizar. Agora, você não planeja os eventos. Olha aí o caminho do fracasso. Já diz aquela máxima, né? Quem não planeja o sucesso, já está planejando o fracasso. Então pensa aqui comigo. Não planeja o evento no calendário. Não divulga ele. Qual é a chance de você ter alguém no dia da realização disso? A chance é mínima. Até os parentes que tu convidar, eles vão correr de você, tá? Então tenha muito cuidado, porque as redes sociais, elas são interessantíssimas para fazer esse aspecto de mobilização e engajamento. E olha, o engajamento, ele está muito relacionado à periodicidade que você vai fazer a postagem, tá bom? Que você vai fazer a comunicação. Então, não adianta só postar uma vez e deixar lá esquecido. Não, você tem que relembrar isso, porque é aí que você vai criar o engajamento. Criar campanhas sociais através da mobilização aí e também engajar jovens. Especialmente quando o público-alvo são os adolescentes, a gente precisa de fato estar nesse ambiente virtual porque eles estão ali conectados de forma constante nesses ambientes, tá certo, pessoal? E também tem um outro aspecto bem bacana dentro dessa questão aí da mobilização e do engajamento da comunidade. Se você tem um grupo no WhatsApp, aonde você tem ali as pessoas que fazem parte do seu projeto, você sempre que fizer uma postagem na rede social, no Instagram, qualquer que seja a rede que você usa, compartilha o link lá para que eles estejam indo curtir, comentar, compartilhar. E tem uma outra, né? Salvar. Que aí você vai criando no algoritmo da rede social, você vai mostrando para ele que aquilo é importante e ele começa a trazer um impulsionamento, uma visualização maior para o seu, no caso, o Instagram, ou o Facebook, ou o TikTok, ou até mesmo o YouTube, qualquer que seja, tá? É muito interessante isso aí fazer. Vamos então para o nosso quinto pilar, que é a escalabilidade de projetos. Se o objetivo é replicar programas em todo o Distrito Federal ou até mesmo no Brasil, o digital ele ajuda você a fazer o quê? Criar materiais online, oferecer formações virtuais, distribuir conteúdos educativos e padronizar metodologia. Então pensa aqui comigo o seguinte: você está no ambiente virtual e agora o objetivo é trazer uma escalabilidade, ou seja, uma ampliação exponencial daquilo que você faz, né? A gente já falou isso nas outras aulas. Faz um protótipo, aí aumenta. Isso é escalabilidade, exponencialidade, você aumentar o alcance daquilo que você está fazendo bem feito. Então, o ambiente online vai permitir você criar o material, você tem a prova do resultado. Você pode, através desse ambiente virtual, oferecer formações virtuais, você pode oferecer cursos online, você pode, dependendo, né, é claro, você pode oferecer atendimentos, você pode distribuir conteúdos educativos. Lembra que eu falei que aquilo que você faz, você pode ensinar para alguém? Você não tem um concorrente.
né? Outras OSCs não são concorrentes. E é muito legal porque eu não sei se eu vou falar numa outra aula, talvez eu até prepare alguma coisa sobre isso para você, sobre gatilhos mentais. Quando você entrega uma coisa de valor a alguém, aquilo gera o gatilho da reciprocidade. Então, por exemplo, você oferece conteúdos educativos, porque isso aqui é um negócio bacana. A sua rede social não pode ter somente pessoas que são consumidores do seu projeto. Você também precisa ter na sua rede social outros gestores de OSCs. Então, quando você tem outros gestores de OSCs, você precisa oferecer para eles um outro tipo de conteúdo, que seriam ali o conteúdo de bastidores. Pessoal, olha, isso aqui a gente pode fazer dessa forma, dessa e dessa. Então, você oferece um conteúdo educativo. Você está oferecendo de graça esse conteúdo, que na verdade não é tão de graça. Por quê? Porque quando você oferece algo de valor a alguém como um conteúdo relevante, a pessoa ela fica se sentindo devedora de alguma coisa a você. Então esse é o gatilho da reciprocidade. E aí ele pensa assim, cara, esse fulano ele entrega tanto conteúdo bacana aqui na rede social dele que eu tenho que continuar seguindo esse cara. Ou essa mulher, ou essa OSC. Então isso aqui é algo muito bacana quando você faz de forma espontânea, né? Você pode fazer ali um planejamento. Poxa, ó, nessa semana eu vou oferecer aqui esse conteúdo. Inclusive, nós temos uma aula mais à frente, onde a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos das redes sociais. Eu quero ver se eu consigo trazer um pouquinho isso aqui para você. Mas não se preocupe, se eu não gravar essa aula, você que está conosco pode acessar esse conteúdo comigo através da mentoria. Então, quando chegar no período da mentoria, você fala assim, professor, você falou aquele dia lá sobre um conteúdo, sobre uma agenda de postagem, como é que é isso, os gatilhos mentais? E aí, pronto, agora acabei de decidir, não vou gravar esse conteúdo não. Esse vai ser exclusivo para mentoria, porque eu quero amarrar você na mentoria. Tá vendo o gatilho que eu acabei de usar? Que gatilho foi esse? Eu criei uma expectativa e depois já amarrei você para a mentoria. Então, se você quiser saber na mentoria sobre gatilhos mentais e conteúdo digital, porque você pode ter uma agenda aí de um mês, vem para a mentoria, tá certo? Na mentoria eu vou trabalhar especificamente a realidade da sua OSC e como a gente pode aplicar esses gatilhos e esse planejamento para que você consiga ter aí mais visibilidade e um conteúdo mais requintado nas suas redes sociais, beleza? Vejo você na mentoria. Então, ó, vamos lá aqui, voltando. Vamos para o nosso sexto pilar. É o pilar do relacionamento contínuo. Esse aqui é o nosso sétimo pilar, que é muito importante também. Então, o material que você posta no ambiente digital, ele serve para que você crie constância. Inclusive, essa aqui é uma palavra que não pode fugir do ambiente virtual. Constância. Não é hoje e agora só mês que vem, não é nesse projeto, agora só no outro projeto, não. Você tem que ter constância. Constância. Toda semana, não quer dizer que você precisa usar os seus stories, os seus status, você precisa sempre estar atualizando o seu público para que eles estejam ali consumindo o material virtual que você vai fornecer. Então, o digital ele não é só para a gente divulgar o evento em si. Ele permite que você construa relacionamentos, que você crie comunidades. Isso aqui é muito bacana. Dentro do grupo que você tem dos seus seguidores, você vai construir uma comunidade, que são pessoas que pensam igual, pessoas que querem abraçar aquela bandeira, pessoas que querem defender aquilo que você defende como missão, como visão. E eles querem se engajar com o seu propósito também, eles querem ajudar você. Então isso cria uma comunidade. E essa comunidade, ela tem a tendência de ser extremamente fiel, viu? Muito fiel. Então é muito bacana você construir essa mentalidade de falar assim, peraí, eu tenho que ter um relacionamento contínuo aqui com esse meu público. Então eu vou alimentá-los sempre constante com algumas coisas, tá? Manter comunicação constante e também
fidelizar apoiadores. Então os apoiadores, eles podem aí estar se fidelizando com você através das redes sociais. Então, olha, esse foi aí os nossos 7 pilares e eu quero ainda avançar com você aqui nesse nosso conteúdo de hoje e acredito eu um conteúdo extremamente importante para que a gente veja a presença online de uma outra perspectiva. A presença online, por que ela se torna essencial hoje? Primeiro, hoje a sociedade se informa pelo digital, não tem como fugir disso. Eu tenho certeza que você, alguém na sua família, tem grupo de família? Você participa de algum grupo de família no WhatsApp? Participa? Eu espero que no seu não tenha brigas. Era só pra gente distrair, né, nesse momento aqui. Mas olha, se no seu grupo do WhatsApp de família, eu tenho certeza que tem alguém que já fez uma repostagem de um vídeo lá, dizendo assim, gente, olha o que eu vi aqui na internet. E aí ele pega e coloca aquele vídeo lá no grupo da família e ele acredita que aquele vídeo é uma pura verdade. Às vezes pode ser uma grande fake news. Mas ele já compartilhou para um monte de gente, até mesmo sem procurar fonte. O que isso traz para a gente de informação? É que hoje a sociedade ela se informa pelo digital. Dificilmente você vai ver alguém buscando uma informação numa revista, num jornal, eles vão nas redes sociais. Até porque ela tem uma velocidade muito grande de trazer a informação. Então hoje, qualquer informação assim, pode dizer que é pelo digital. Então isso é uma presença, a presença online ela é essencial por conta disso. Segundo, doadores pesquisam antes de apoiar. A gente já falou isso um pouquinho lá atrás. Então a sua presença online ela é essencial por isso. Terceiro, os parceiros eles validam a sua reputação online. Como é que ele é visto? Como é que ele se apresenta? Então é importante. E quarto, jovens se conectam pelo digital. Então isso aí o público hoje de fato ele vai para o ambiente virtual, para o ambiente digital. E aí você precisa estar lá e não é apenas estar, mas estar bem representado. E aqui eu quero mostrar para vocês apenas 5 itens onde a presença online é importante. Né? Não é só rede social. Às vezes a gente imagina que só a rede social é o suficiente. Não é não, tem muitas outras coisas. Né? Por exemplo, seu site institucional. Outro dia eu acessei aqui no nosso podcast o site de uma das nossas parceiras que vieram aqui. Cara, que coisa linda. Só de você olhar o site dela já dá vontade de você participar do projeto. Aí quando você lê o conteúdo, a entrega que ela tem virtual, mano, aí tem muito mais probabilidade de você fechar a parceria, de você se engajar nesse projeto. Então, você já tem um site institucional, a sua OSC já tem ali contando a história, contando a visão, a missão, os valores, os propósitos, mostrando os projetos desenvolvidos, mostrando também os parceiros que apoiam, as comunidades atendidas. Você já tem um site institucional? Se não tem, você precisa parar agora e começar a pensar sobre isso. Redes sociais, eu quero daqui a pouquinho a gente tem um slide onde eu vou mostrar várias redes sociais. WhatsApp institucional, né? A gente tem a possibilidade de você ter um WhatsApp pessoal e um WhatsApp profissional. Então esse aqui vale muito a pena, tá? Para você desvincular um pouco da sua vida pessoal da instituição. Plataformas de captação, existem muitas plataformas de captação de recursos, de parceiros. Google, você está no Google, você já marcou ali na cidade onde você mora, o local onde a sua OSC funciona. É muito bacana isso aí, até porque às vezes a gente entra no Google Maps e você encontra ali onde estão as empresas, onde estão as escolas, hospitais, igrejas e também, por que não, a sua OSC. Então a presença online ela vale muito a pena nesse aspecto.
Quais são aqui, amigos, alguns erros, 5 erros que às vezes as pessoas podem cometer no ambiente virtual, no ambiente online? Primeiro, é uma comunicação confusa, comunicação muito truncada. Inclusive, eu quero também na mentoria conversar um pouquinho com você sobre a comunicação eficiente, ok? Segundo, falta de constância, aquilo que a gente já falou, né? Posta hoje, posta lá na frente. Conteúdo sem propósito, isso aqui é outra coisa interessantíssima. Eu vou postar isso aqui, não, mas qual é o propósito? Qual é o objetivo disso? Isso aqui está alinhado com a nossa visão, com os nossos valores, está alinhado com o projeto, está alinhado com o público-alvo? Se não tá, se não passa por esse filtro, então deixa fora, tá certo? Conteúdo sem propósito. Depois, foco apenas em pedir doação. Só vai postar para pedir doação. Não faça isso, não faça isso. Você tem que mostrar o antes, o durante e o depois. Mostrar várias coisas, bastidores. Não perca a nossa próxima aula, porque a gente vai falar um pouquinho apenas sobre isso aí e vai ser muito bacana. Linguagem institucional fria, muito formal, longe do público. Então, lembra como eu fiz aqui mostrando para você o vídeo comprando os violões? É isso, é você humanizar a sua rede social. É você criar conexão através da fala. Pessoal, estamos aqui agora comprando os nossos violões e a gente agradece os nossos parceiros, fulano e fulano e fulano, por nos dar essa oportunidade da gente poder fazer esse projeto musical com trocentas crianças. Olha aqui, garotada, estamos aqui. Então você humaniza a conversa, humaniza a linguagem, mas é claro, né? Sem banalizar. Então, a linguagem institucional fria é um erro digital, um erro de presente, e você precisa ter cuidado com isso. Isso não quer dizer que necessariamente seja você a pessoa que tem que fazer. Se você percebe que tem dificuldade com isso, então você pode trazer alguém que pode ser o garoto ou a garota propaganda, ele pode ser a voz, pode ser a imagem da sua rede social, tá certo? Mas é importante você ter essa pessoa sempre como uma parceira próxima, né? Porque aí ela vai fazer essa divulgação virtual durante muito tempo. Então, quais são aqui as boas práticas da presença online? Clareza da missão, clareza do seu propósito ali online. Por que a gente está aqui? A gente existe para resolver quais problemas e quais as ações que a gente já tem tomado. Então, clareza, muita clareza e transparência, beleza? Linguagem humana, acabei de falar isso aqui há 30 segundos atrás. Mostrar o impacto real que entra ali na parte da prestação de contas, você mostra o que fez. Tira ali, é claro, salvo algumas questões da divulgação de imagem, né, principalmente de crianças, mas você mostra ali algumas coisas. Eu acho bacana, vou dar aqui um exemplo para vocês. O meu filho ele participa de um projeto de esportes, de futebol, de escolinha. E é muito legal porque todo dia eles têm uma postagem. Eles mostram o moleque dando uma canelada no outro, às vezes eles conseguem pegar um gol lá, ou a molecada lanchando, ou fazendo aquela foto oficial ali no meio de campo com a bola. É muito bacana isso aí, porque mostra o impacto real, como está sendo feito ali ao vivo. Eles sempre postam isso no WhatsApp e no Instagram. E aí nós que somos pais, a gente acompanha ali o dia a dia da comunicação clara e eficiente deles, tá certo? Então isso aí é uma boa prática da presença online. Frequência, né? Sempre que possível, nada, não é assim mostrar qualquer coisa, mas ter a frequência. E por último, a transparência. Então essas são práticas indispensáveis para você ter. Agora, nesse nosso slide, eu quero mostrar para vocês as 11 redes sociais, as 11 redes sociais mais acessadas no Brasil em 2025. E você pode perguntar assim, professor, por que você quer mostrar para a gente esse gráfico aí, vamos dizer assim, essa listagem? É porque eu quero saber se você está onde o seu público está. É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, olha, o WhatsApp nós tivemos aí 169 milhões. Tendo em vista que o Brasil a gente tem aí 220 a 230 milhões, então pense que 169 milhões de usuários aí no WhatsApp.
Olha o YouTube, 144 milhões. E eu acredito que isso aí são pontos, né? E a gente pode olhar de uma forma muito mais ampla ainda. Então, como é que está o seu canal no YouTube? Se o seu canal não está sendo bem divulgado no YouTube, já pode prestar atenção, porque tem milhões de pessoas, de usuários, que não estão vendo o seu conteúdo. Olha o Instagram, 134,6 milhões. É muita gente nessa rede social. Olha o Facebook. Gente, aí tem um negócio legal, né? Porque assim, ó, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, como eles são da Meta, então eles acabam trazendo uma facilidade de postagem simultânea. Você já viu, né? Você posta no status do seu celular, do WhatsApp, aí já dá a opção e já mostra lá no status, né? Postado no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então você tem um único trabalho para mandar para 3 redes sociais. Isso aí é uma facilidade tremenda, né? Tremenda. Então, olha só a quantidade de pessoas, 169, 134, 111, só nessas 3 redes sociais que eu falei, WhatsApp, Instagram e Facebook. Olha o TikTok, 98,59 milhões. Olha o LinkedIn, aí já começa a diminuir um pouco, né? 75 milhões. Kawaii, 60 milhões. Facebook Messenger, 56, quase 57 milhões. Pinterest, 37 milhões. O X, né, que era o antigo Twitter, 22 milhões. E o Telegram, 22 milhões aí. Então, essas redes sociais, elas estão aí com um volume altíssimo de usuários. Em quais dessas redes sociais você não está? Se você não está, então você está perdendo parceiros, você está perdendo possibilidades, como a gente já viu aqui em alguns momentos. E aí eu quero deixar para você agora, para a gente concluir essa nossa videoaula, essa reflexão que é muito importante. Presta atenção. Não basta fazer bem feito. É necessário mostrar bem feito o que se faz bem feito. Então, não é somente você fazer bem feito o seu projeto. Não é somente isso. É você mostrar bem feito. Mostrar bem feito aonde? Na rede social. Mas mostrar o que bem feito? O que você faz bem feito no presencial. Então, fica aí para você essa importante aula da presença online. E eu quero que você tenha aprendido e que você se desperte para avançar em algumas outras redes sociais. Sabe por quê? Às vezes a gente é meio manco. A gente gosta do WhatsApp, Instagram, Facebook. Mas você viu aqui a quantidade de redes sociais que a gente pode avançar para captar, para dar visibilidade, seriedade, transparência, posicionamento, autoridade na sua OSC. Muito bem, eu sou o professor Wellington Ribeiro e foi uma alegria estar com você ao longo dessas aulas. Nós fechamos aqui então o nosso segundo módulo de 6 aulas. Ainda vem muita coisa boa por aí. Espero que você esteja gostando desse nosso material preparado com muito carinho. E se ficou alguma dúvida, fica tranquilo. Você vai ter uma oportunidade de participar da nossa mentoria individual. E é nessa mentoria que a gente vai terminar de lapidar aquilo que ficar aí para que você tenha cada vez mais sucesso ao desenvolver o seu projeto e a dar visibilidade e sustentabilidade para a sua instituição. Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.